Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Atlético Mineiro, que está na busca por um novo técnico após demitir Luiz Felipe Scolari, o Filipão, hoje mais cedo, né? O trabalho estava completamente sustentável, não só pelos resultados e desempenhos ruins, mas também pela postura dele com a torcida e com a instituição do clube. Foi muito ruim todo o andamento desse trabalho. Teve um momentinho ali no segundo turno do Brasileirão que o Atlético começou a jogar melhor, mas também nada de muito extraordinário. Até porque com o elenco que tem, era para o Atlético ter feito mais, né? O Atlético basicamente voltou a estaca de onde ele assumiu. Ele assumiu o clube na quarta posição, próximo dos líderes, e ele entregou o time na terceira posição, próximo dos líderes, né? Isso para mim foi o resumo do trabalho do Filipão. Teve um momento de muita queda e depois um momento de recuperação, mas assim, se não tivesse essa queda, ele era campeão brasileiro, né? No final, fica aquela sensação de um gostinho que dava mais, né? E assim, a gente tem agora as opções, né? Parecem aí os nomes que eu vou falar aqui do vídeo do Pedro Caixinha e do Carlos Carvalhal, são os nomes que são citados como alternativas para o Atlético. Antes, frisando, tudo indica que o favoritismo para assumir o cargo do Atlético é de Gabriel Milito. Dizem, segundo a imprensa argentina, que ele negou propostas, inclusive da Universidade de Chile, e que olhou para o Atlético Mineiro como uma grande oportunidade, né? Todos os técnicos livres do mercado, até mesmo os de fora, têm ciência da qualidade do elenco do Atlético e do potencial de lutar por grandes títulos, entre eles a Libertadores. Pode ser o trampolim que o cara precisa para um salto ainda maior, quem sabe para o futebol europeu. Gabriel Milito, por exemplo, é um cara que só teve trabalhos no médio escalão, nunca teve aquele time para proporcionar uma briga por títulos mais regularmente, e é o que o Atlético Mineiro pode fornecer a ele. Por isso que talvez ele olhe para essa oportunidade e se coloque à disposição. Mas o Atlético Mineiro, caso não assine com o Milito, tem esses dois nomes, que é o Pedro Caixinha e o Carlos Carvalhal, como opções. Lembrando que o Pedro Caixinha, que vamos falar primeiro, está empregado, ele é o técnico do Red Bull Bragantino e para mim fez um dos melhores trabalhos no futebol brasileiro na temporada passada, se não o melhor, né? Acho que dá para até argumentar isso, até porque o time antes dele, né, em 2022, tinha terminado acho que em 15º no Brasileirão. Foi uma campanha tenebrosa, até uma queda brutal de desempenho para o que tinha sido em 2021, um negócio horrível o que foi a temporada do Bragantino. Teve a demissão, obviamente, do Barbieri, naquele 6-0 humilhante que eles sofreram do Fortaleza. Então, assim, obviamente, o Pedro Caixinha, por ter elevado o nível de um time que não tem mais uma estrela, como é o caso do Claudinho, né, e ter extraído muito de um cara como Eduardo Sacha, né, ter feito aquele trabalho com as peças que esteve à disposição, e durante um certo momento a gente cogitar o Bragantino na luta pelo título, obviamente as pessoas olham para o Caixinha falando: esse cara é especial, tem muita qualidade e seria uma boa opção. Mas vale lembrar, está empregado. Carlos Carvalhal não está empregado, mas eu não sei que disposição ele teria para trabalhar aqui no Brasil, né? Até porque o nome dele já não foi ventilado pela primeira vez, já foi ventilado no Flamengo, tudo qualquer time que estava com algum tipo de pretensão e via o Carvalhal livre lá no mercado, sondava ele, mas ele nunca vem. Eu não sou um grande fã de Carlos Carvalhal, eu reconheço que ele tem bons trabalhos, principalmente no Braga, mas esse trabalhinho dele no Celta de Vigo me convence muito pouco. Então, eu não sei. E assim, outro cara também dos três zagueiros. Eu gosto até mais do Pedro Caixinha, mais do que do Carlos Carvalhal, mais do que o Milito, porque eu acho que ele trabalha melhor essa dinâmica de esquemas e ele monta um 4-2-3-1 bem interessante no Bragantino, que para mim encaixaria melhor com o elenco que o Atlético tem hoje do que os outros dois técnicos. Mas assim, para mim, o Pedro Caixinha, ele tem o nível de eficientismo necessário, ele sabe ser pragmático quando se faz necessário, ele sabe montar um time mais agressivo quando se faz necessário. O Carvalhal tenta ser um cara que impõe mais o ritmo, dita mais o ritmo do jogo. Então, assim, é um técnico que me parece interessante e não sei quanto que ele se adaptaria ao nível brasileiro. E, assim, temos que nos lembrar que, assim, o Jorge Jesus fez aquele trabalho maravilhoso, foi campeão de tudo, né? O próprio Abel Ferreira também, mas não é garantia, mesmo nomes fortes, né, que já tiveram alguma história lá no futebol português, vem aqui e façam grandes trabalhos. Olha o Bruno Lage. Eu acreditava que o Bruno Lage ia fazer um trabalho melhor que o próprio Abel Ferreira. Não fez, né? E a gente para pensar também, o Gesualdo Ferreira, o cara foi o bicampeão português, não fez um bom trabalho aqui. Vitor Pereira também, nada de encantador, nada demais. Né? O trabalho do Vitor Pereira pode até ter sido interessante no final de Copa do Brasil, em algum momento ali do Brasileirão o Corinthians tem ido bem, mas no contexto geral, nada de extraordinário, né? Nada que já não tenha visto aqui, feito por outros técnicos mais baratos. Então, assim, o Carlos Carvalhal não necessariamente é uma melhora absurda para o que o Atlético tem hoje, porque
é um técnico que, sinceramente, não tem como a gente garantir. O Jorge Jesus, por ser muito mais consolidado, pela história que ele tinha, acho que a gente podia acreditar mais, né? Até pelo elenco que ele pegou. Mas, de qualquer maneira, né, eu vejo que pelo menos são opções boas, são técnicos que têm algum tipo de ousadia, são técnicos, assim, quando não são tão ousados, eles têm a dose certa de agressividade e pragmatismo, como é o caso do Pedro Caixinha. O Milito me parece um nome bem interessante. Acredito que o Atlético terá um nome legal para comandar o clube. O quão eficiente ele será e o quanto que ele vai conseguir colocar o clube em posição de disputar títulos, isso só o tempo e a história vai dizer. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.